internautas do portal Metrópolis. Nossa convidada de hoje é jornalista, militante, ativista, foi deputada federal, deputada estadual, candidata à vice-presidência da República e derrotada à Prefeitura de Porto Alegre nas últimas eleições. Bem-vinda, Manuela Dávila. Muito obrigado pela sua participação. Bom, vamos lá. Liberação de carne de cachorro para consumo, destruição de igrejas, banheiros unissex obrigatórios. A lista de fake news às quais o seu nome esteve vinculado nas últimas eleições é muito grande e cheia de absurdos. Como você responde a esse tipo de acusações falsas e até onde elas impactaram no resultado das urnas? Caio, é uma alegria conversar contigo e com todos os internautas que acompanham Metrópolis. Sim, eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, né? Eles não destroem a reputação de alguém apenas com um conjunto de notícias falsas, né? É um trabalho persistente, digamos assim. Talvez seja, no meu caso, o mais persistente dos trabalhos, junto com alguns poucos outros brasileiros que são vítimas tão frequentes das fake news. Então, vamos lá. Como que é um conjunto de notícias que se conectam entre si e que tentam atingir a reputação, a credibilidade, os valores, digamos assim, que fazem com que alguém escolha uma candidatura. Nós passamos, Caio, o final do primeiro turno inteiro e todo o segundo turno tentando desmentir quem eu era, mesmo na minha cidade, que me conhece, que desde digamos, dos 22 anos, que é quando eu comecei a ter mandatos eletivos. Bom, o que existe de real nisso ou de não real, né? De impacto mensurável ou não mensurável? É evidente que é impossível mensurar o impacto, porque, no nosso caso, foram 600 mil notícias falsas que nós captamos, digamos, na internet, numa cidade de 1,5 milhão de habitantes. Mas nessa eleição, talvez pelo caráter local e em função da desigualdade que a gente sabe que faz com que nem todos tenham internet, eles combinaram as notícias robotizadas, digamos, essas que atingem 600 mil perfis, né, em 40 dias, algo absolutamente surreal, com o uso de caminhões de som reproduzindo elas pela cidade. Então, foi um festival de mentiras. E eu acho que elas têm um grande impacto, sim. Eu percebo isso na minha vida, né, Caio? Porque eu, muitas vezes, sou vítima de violência na rua por pessoas que acreditam em uma determinada notícia falsa, né? Então, algumas relacionadas à religiosidade. E eu entendo as pessoas, porque se de fato eu fosse alguém que tentasse destruir uma igreja, a pessoa que tem a fé daquela determinada igreja deveria mesmo, de fato, né, fazer um enfrentamento político bastante rigoroso a mim, né, porque o que representa o ataque à liberdade religiosa é muito sério. Além das fake news, durante o primeiro turno você teve de enfrentar acusações do seu ex-noivo, que também disputou a prefeitura de Porto Alegre. Ele chegou a afirmar que a senhora o traiu durante um debate eleitoral. Como foi lidar com uma situação dessa, de ver sua vida privada sendo discutida em plena disputa eleitoral? Sabe, Caio, eu estou organizando um livro só sobre violência política de gênero, né? Foi a missão que eu me dei depois da eleição, com artigos de várias mulheres. O que mais me choca nesse episódio, que não foi durante um debate, né? Foram durante vários debates, não é, como diria o Martin Luther King, o barulho dos maus, mas o silêncio daqueles que se dizem bons, né? Por quê? Porque é evidente que nenhum candidato é candidato a prefeito para lavar roupa suja de problemas pessoais quase uma década depois. Tu consegue imaginar? O bom senso é sempre um bom conselheiro para todo mundo que está nos assistindo. Tu consegue imaginar alguém ficar 9 anos? Eu vou esperar 9 anos pela primeira vez falar para essa pessoa que ela não é legal, que ela não é querida, né, que ela não é uma boa política. Evidentemente que não era um debate pessoal, que era uma candidatura instrumentalizada por outras candidaturas, isso ficou comprovado ao longo da eleição, para fazer ataques supostamente pessoais por uma suposta legitimidade de uma relação do passado para descredibilizar a minha candidatura. E os homens ficaram todos quietos, com um silêncio sepulcral. Aquilo me machucou muitíssimo. Por quê, Caio? Porque eu fico pensando o seguinte: se eu, que sou uma mulher que disputava a eleição para a prefeitura, que fui ao segundo turno, sou atacada no rádio e na televisão daquela maneira, né, que tem um nome, violência política de gênero, e os homens silenciam, ao que são submetidas as mulheres no seu cotidiano. Se em público,
isso é aceitado por todo o conjunto de candidatos homens que queriam governar a minha cidade, o que é aceito no privado, Foi uma né? Então, apatia generalizada? Desculpa te interromper, foi uma foi um apatia? silêncio, né? Foi um silêncio sepulcral, né? Como ainda com aquele sorrisinho cúmplice de quem está tirando vantagem. E algo que é pouco dito, no segundo turno, no debate final da RBS TV, que é afiliada da Rede Globo, o meu adversário se postou de maneira patética com uma pasta, aquelas imagens do debate 89, Collor e Lula, com o nome do meu ex-namorado na frente. Então, quer dizer, e disse aos jornalistas, não sou eu que estou inventando, eu tenho aqui um dossiê contra ela, quer dizer, o dossiê da vida privada, né? Só poderia ser, porque só sobre vida privada um ex-namorado tem condições mínimas, razoáveis de opinar. Então, na realidade, o que nós precisamos debater não é o caso, essa articulação de um candidato laranja, de uma antiga relação, com uma suposta legitimidade me atacar. O que nós precisamos debater no Brasil é o que nós achamos aceitável de violência contra a mulher nos espaços públicos e nos espaços privados. Por quê? Porque quando nós, mulheres públicas, somos vítimas dessa violência, eu sou só mais uma mulher, mas é um sinal para a sociedade de que nós somos um país em que, na política, violentar mulheres e utilizar o machismo dá certo, né? Então, nós precisamos ser exemplares. Eu acredito muito, Caio, e cada vez mais, diante do governo Bolsonaro, cada vez mais, incrivelmente mais, no papel do exemplo das figuras públicas, sabe? Acredito muito nisso. Ele, no caso, o mau exemplo, né? Eu acho que as autoridades, as pessoas públicas, sobretudo os políticos, a gente tem que olhar e pensar, bom, eu gostaria que o meu filho olhasse para essa pessoa e achasse que isso é o certo, né? Então, na política, aqui em Porto Alegre, nessa eleição, o silêncio sepulcral dos meus adversários homens mostrou para a sociedade que sim, aqui em Porto Alegre eles acham certo uma mulher ser vítima de violência quando ela quer ser prefeita da cidade. Manuela, você inúmeras vezes disse que essa foi uma das campanhas mais difíceis que você já enfrentou, né? Essa municipal. No entanto, você foi candidata a vice-presidente com o Fernando Haddad em 2018. Também eu queria que você fizesse um comparativo. Claro que são de proporções bem diferentes, mas você também estava com uma visibilidade muito grande naquela campanha. Qual foi a mais difícil para você realmente? Eu ia até te corrigir, Caio, que não foi uma das mais difíceis, foi a mais difícil essa última, né? Eu até estava brincando hoje, fiz um TikTok, falei, menina do céu, meu cabelo branqueou todo. Porque, né, eu disputei 2018 foi uma eleição muito difícil, uma eleição com muita violência política, com muita violência nas ruas, né? Desde 2015, eu sou alvo, ou um dos alvos prioritários das notícias falsas no nosso país, então isso faz com que eu viva um conjunto de situações de muita violência, né? Sejam as ameaças permanentes, sejam os encontros com grupos organizados de ódio, mesmo grupos armados, como já aconteceu algumas vezes aqui, seja violência física que eu sofri, minha filha sofreu, seja a violência e a perseguição que o meu marido sofre por ser meu companheiro, enfim. Então, assim, eu não sou alguém facilmente impressionável, digamos assim, né, com o que a violência política e a articulação da extrema-direita é capaz de produzir. Na eleição de 2018, numa noite, nós tiramos 13 milhões de notícias falsas do ar a meu respeito, e notícias muito perigosas, como aquela que dizia que eu havia telefonado para o homem que deu a facada no Bolsonaro. Aquilo colocava minha vida em risco, é óbvio, né? Porque diante de um candidato que pode ser presidente, tu articular em tese, né, diante da notícia falsa ou atentado, era algo absolutamente que me colocava em risco. Mas essa eleição foi uma eleição que eles articularam as ofensas de outra maneira, né? Então, a articulação dessa candidatura laranja de alguém com quem eu me relacionei no passado, com uso absolutamente político, né? Dois, o volume de notícias falsas e a forma como essas notícias eram articuladas nas comunidades, né? Com esse consórcio, né, da televisão com a internet e com os caminhões de som, né? Bom, no segundo turno saiu uma pesquisa, tu viste, eu fui alvo de 90% das ofensas das redes de ódio na internet, todo o segundo turno no país inteiro. Então, ela foi, sim, uma eleição mais difícil, porque ela foi uma eleição em que a violência foi ainda maior do que toda aquela que eu já tinha sofrido. E eu sempre me impressiono eu me impressiono muito, 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 Caio, e me magoo no sentido não pessoal, né, mas me toca mais o silêncio do que o barulho, sabe? Eu estou muito acostumada com o barulho da extrema direita, mas eu ainda me escandalizo
com aqueles que se associam com a extrema-direita, mesmo com o que nós já vivemos em Porto Alegre. E talvez isso também tenha me ferido nessa eleição. Eu, em todas as vezes, e talvez por isso eu denuncio há tanto tempo as redes de ódio, eu sempre falo que, para mim, tem 2 atos inaugurais da violência política. Uma agressão que a minha filha sofreu com 45 dias e a campanha de 2016 em Porto Alegre, que eu decidi não participar, minha filha era recém-nascida, em que um coordenador de campanha não aguentou, né, ao que tudo indica, a violência política contra ele a partir desses grupos organizados. E eu achei que Porto Alegre tinha, digamos, entendido o que isso pode causar, porque, né, é isso, né, que pode causar. A violência política ela não é um monstro controlável, né? Os grupos que vão armados nos meus eventos, eles não são controlados por quem distribui a mentira, eles são influenciados. Então, eu achei que Porto Alegre já tinha vivido o limite, e eu vi que nem o limite foi capaz de frear a ação desses grupos organizados. Muito se fala desse gabinete de ódio que foi instalado dentro do Palácio do Planalto para monitorar e até mesmo criar fake news ou então destruir reputações. A senhora acredita que esse grupo possa estar associado a esses ataques que foram feitos durante sua campanha? Eu não preciso acreditar, né? O Eduardo Bolsonaro declarou guerra a mim com o apoio do Olavo de Carvalho, então, assim, não foi discreto, né? Não foi algo que eles fizeram trancados no silêncio da noite, né? Eles fizeram de maneira aberta na internet. Agora, eu, Caio, há bastante tempo também defendo que a gente use o conceito de gabinete do ódio no plural, porque o gabinete do ódio não funciona instalado em um único gabinete em Brasília, né? São vários gabinetes, no sentido literal, de gabinetes de parlamentares em nível local, em nível estadual e a nível nacional, que se articulam para legitimar e distribuir os conteúdos falsos, né? Não há uma única rede detratora, são vários gabinetes financiados com dinheiro público, né? Que têm entre as suas atividades a distribuição de conteúdo e a legitimação de conteúdo fraudulento distribuído na internet, porque às vezes é um outro espaço que produz o conteúdo, né, como são esses portais que nós sabemos e que eu não vou citar para não dar cliques para eles, mas que produzem o conteúdo falso. Aí um perfil de um determinado parlamentar desses é quem publiciza, legitima, portanto, e depois distribui, né? Então é um sistema mais complexo. Não existe eu nunca sei os números dos filhos do filho do presidente, mas não existe assim um filho do presidente que coordena sozinho todo o trabalho, né? Ele tem uma rede bastante articulada com muitos outros gabinetes detratores espalhados em Brasília, nas assembleias e nas câmaras de vereadores. Manuela, você tem ideia de quantos processos na justiça você entrou durante essa campanha para justamente correr atrás contra essas fake news assim? Não tenho. Eu sei que eles ainda não acabaram. Eu sei que, por exemplo, tem uma audiência criminal marcada contra esse candidato laranja que me atacou e que o oficial de justiça não consegue notificá-lo. Então, assim, ainda vai durar um tempo, mas foram inúmeras ações. Além dessa campanha imensa de fake news, a gente percebe também que o machismo está dando um passo à frente e agora passou a ameaçar políticas, mulheres, negras, que foram eleitas como vereadoras também nas últimas eleições. Justamente quando o caso de Marielle Franco completa praticamente 1000 dias sem que se haja uma solução para o crime. Como que as mulheres vão ter força para realmente conseguir ingressar na política com um universo tão agressivo contra elas? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que saber que a violência política foi liberada e é autorizada no país. Eu resgato, Caio, aquilo que falei contigo sobre o papel do exemplo, né? Quando a gente tem um presidente e os seus filhos, né, que são os filhos do presidente e não são os filhos do presidente como a minha filha, que está aqui na sala brincando, são os filhos do presidente que exercem mandatos eletivos, né, e que têm relevância política no país a partir disso. Ela entrou aqui e me mandou um beijo, como quem disse, estou te ouvindo. Mas quando eles se manifestam de maneira permanente com violência, eles autorizam essa violência. A gente precisa falar sobre isso. A violência política no Brasil cresce porque ela é autorizada pelas autoridades que deviam nos governar. E é isso que faz com que essas parlamentares, sobretudo mulheres negras, sejam ameaçadas. 2, nós vivemos num país que completou mais de 1000 dias da execução de uma parlamentar negra em que nada, do ponto de vista objetivo, aconteceu. Nós continuamos a saber quem
sem saber quem mandou matar Marielle Franco. E isso também autoriza a violência desses chãs. 3, Caio, esses sites, né, os chamados chãs, que articulam as ameaças, são denunciados de forma recorrente e permanente por diversos de nós. O Jean saiu do país em função das ameaças que esse chã produzia contra ele, né? Outras pessoas, a Rosário, o Anderson França, a Márcia Tiburi, eu mesma, a Lola, a professora Lola da Universidade do Ceará, todos nós já denunciamos e nada, só uma pessoa foi detida, né? Então, é preciso falar que existe e que nós precisamos fazer com que o Estado, de alguma maneira, enfrente a violência política. O problema é que, no nosso caso, o Estado é omisso / cúmplice do estabelecimento dessa violência no país. Alguns analistas políticos apontam como um dos motivos da sua derrota nas últimas eleições a aliança com o Partido dos Trabalhadores. A senhora acredita que o antipetismo teve peso realmente em Porto Alegre? Não acredito, porque esses analistas abrem mão da capacidade de compreender que o antipetismo é um movimento da extrema-direita contra a esquerda. Né? Não é o antipetismo, é o antipetismo, é o anticomunismo. Quando não é o petismo nem o comunismo, é o anti-Boulos, porque o Boulos é o moço que defende que as pessoas tenham direito à casa. Então, na realidade, o que está em curso no Brasil é um movimento antidemocrático, causado e provocado pela extrema-direita. E ele se traveste ou se veste da roupa que for a melhor para determinada festa. Então, é a festa contra o PT, o antipetismo. É a festa contra a Manuela, é o machismo, a misoginia e o anticomunismo. Então, eu realmente não acredito nisso. E mais do que isso, no caso objetivo de Porto Alegre, isso parece ignorar a força do PT local, né? Porque o PT de Porto Alegre tem uma tradição política e de construção social muito enraizada. Então, a principal figura pública da cidade, se a gente fosse fazer qualquer pesquisa, né, desvinculada ao processo eleitoral, seria até hoje Olívio Dutra. Né? Então, eu não concordo por essas duas razões, por ter uma interpretação diversa sobre o que representa o antipetismo nacionalmente. Eu nunca me somei a essa esquerda ou partes da esquerda que acha que é possível, né, se separar do antipetismo como se isso fosse algo contra um partido. Não é, né? É contra todos nós, porque é algo organizado pela extrema-direita. Tudo bem, dentro dessa sua tese, eu quero te perguntar uma coisa. A senhora defende, ou melhor, a senhora vai tentar lutar por uma aliança de partidos de esquerda, como PCdoB, PSOL, PDT, PT, para 2022? A senhora acredita que os atritos entre integrantes dessas siglas podem ser superados para a construção de uma frente ampla contra a reeleição de Jair Bolsonaro? A nossa campanha não é só contra a eleição de Bolsonaro, né? Ela precisa ser a favor de um novo projeto para o nosso país, de um projeto de desenvolvimento que enfrente a desigualdade brasileira, que sempre foi gigantesca e que com a pandemia se tornou ainda mais grave, né? Agora, para mim, o nosso ponto de partida, Caio, é a unidade que nós construímos no final de 2020. Quando 2019 começou e quando 2020 começou e nós começamos a articular a candidatura, eu dizia para o Rosseto, que foi meu candidato a vice, que eu tinha uma imagem na cabeça, que era a caminhada final, o ato final que nós fizemos em 2018, no segundo turno aqui em Porto Alegre, que tinha sido absolutamente plural, de homens e mulheres que se reuniam em defesa da democracia, das políticas públicas, dos direitos humanos, né? E aquele era meu ponto de partida para a gente imaginar a eleição de 2020. O meu ponto de partida para imaginar 2022 é a unidade que nós construímos no segundo turno. Uma unidade que inclui nós, o PT, o PSOL, o PDT, o PSB, PV e Rede, né? Como ponto de partida para a gente ter um projeto que enfrenta o bolsonarismo, não só Bolsonaro, mas o bolsonarismo, né? Que são duas coisas que caminham separadas no Brasil de 2020, para que a gente possa libertar o nosso povo, garantir políticas públicas, né, que diminuam o sofrimento do nosso povo. Durante a campanha, a senhora defendeu que as prefeituras e estados elaborassem calendários próprios de imunização contra a Covid-19. O governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do seu partido, anunciou nessa semana que acionou o STF para que os governadores possam comprar vacinas diretamente dos fabricantes, e mesmo sem o aval da Anvisa. Qual é a sua avaliação? A senhora é a favor da imunização, da campanha obrigatória de vacinação?
Eu acho essa uma polêmica absolutamente falsa, Caio, porque não há necessidade de obrigar ninguém a tomar vacina pelo simples fato de que as pessoas farão filas para tomar a vacina, como as mães fazem para vacinar os seus filhos. Há necessidade de informação adequada, de campanha de vacinação, como nós fazemos com relação às campanhas, por exemplo, da caderneta de vacinação obrigatória infantil no nosso país. Então, assim, para mim, esse é mais um dos assuntos que ocupa o tempo do presidente para que ele não fale sobre a ausência de um plano nacional de vacinação. Esse é o grande debate. O grande debate é quando nós começaremos a imunizar o povo brasileiro, com quais insumos, Caio? Nós não temos insumos. A desindustrialização do Brasil é tão severa que o Brasil não tem seringa se a vacina chegar. Então, na realidade, esse debate negacionista que se soma ao movimento anti-vax mundial, né? Não é um movimento casuístico de Jair Bolsonaro, é um movimento para tapar o sol com a peneira. Ele quer esconder o debate real. O debate real é que seu governo, incompetente, não tem um plano de vacinação e que é isso que quebra a economia. É isso que quebra a economia, é a incapacidade dele governar o nosso país. Bom, dito isso, é evidente que eu defenderia, né, num Brasil, digamos, dentro de uma normalidade democrática, né, com um governo não negacionista, que o Sistema Único de Saúde fizesse a imunização. Né? Essa é a tradição brasileira. Nós temos no SUS um instrumento de imunização do nosso povo. Só que nós temos um presidente que se associa à revolta das vacinas. E é por isso que os governadores e prefeitos fazem a gestão própria. Ninguém faz gestão própria, Caio, de vacina da polio, porque é uma tradição nossa, ninguém faz, não há necessidade, né? Faz a campanha local, faz passe livre no ônibus, as prefeituras e os governos do estado fazem outras ações para garantir que a vacinação atinja a maior parte da população, correto? Mas nós temos um presidente associado à revolta das vacinas. A Anvisa tem sido acusada de ser um órgão manipulado pelo presidente. A senhora acredita que realmente exista uma ingerência política do presidente dentro da Anvisa para vetar a liberação dessas vacinas? Ou para adiar, pelo menos? Me parece que a imprensa já colheu elementos o suficiente para nos comprovar que essa é uma tese verdadeira, né? As declarações do presidente, a suspensão do debate que havia sido estabelecido pelo ministro da Saúde com as autoridades chinesas, a permanente ofensiva de um dos filhos do presidente com relação à China. Então, me parece que há de um lado, né, um negacionismo que é, de fato, algo que é uma característica do presidente. A gente precisa falar sobre isso, porque nunca foi sobre vacina ser obrigatória, sempre foi sobre nós termos um presidente que é contrário à vacinação. É sobre isso, né? E dois, um presidente xenófobo, com filhos xenófobos, que, por isso, né, também tem dificuldade de lidar com um dos principais parceiros comerciais do Brasil, que é a China. Né? Então, digamos, para legitimar o discurso do filho do presidente, tudo público, né? Nada aqui é inventado ou disseminado pela internet, tudo nos perfis certificados, autorizados, com muita matéria da mídia repercutindo. Para lidar com essa tese do filho do presidente, de que o vírus é uma invasão comunista da China, né? Essa tese que negacionista deles com relação à pandemia. Bom, eles utilizam todos os instrumentos que dispõem. Às vezes, Caio, é muito difícil falar sobre isso, porque tudo isso beira ao realismo fantástico, né? E eu, particularmente, sou jornalista e mestre em políticas públicas, eu não sou roteirista e nem o Salvador Dalí, né? E nem uma autora, uma pintora surrealista. Mas quando a gente descreve, a gente precisa resgatar os elementos fatídicos que nos trazem a esse lugar de nós não termos um plano de vacina. E isso passa pela postura do filho do presidente com relação à China, isso passa por uma tradição negacionista do presidente da República. A senhora ocupa cargos eletivos desde 2004. Foi vereadora, deputada estadual e federal. E agora, como vai ser sua atuação sem o mandato? A senhora se preparou para isso? Vai ser candidata novamente em 2022? Eu me preparei a vida inteira para não ter mandatos, né, Caio? Para mim, os mandatos são algo passageiro de homens e mulheres que decidem fazer luta política. Então, eu sou uma militante, esse é o meu lugar desde os 16 anos, antes de eu ter mandato e depois de eu ter mandatos em 2018. Então, desde 2018, né, nós criamos um instituto de combate às redes de ódio, o E Se Fosse Você,
já estou com 1000 coisas organizadas para o ano que vem com ele. Eu escrevi os meus livros, já estou terminando mais 2 novos livros, né? Um que eu estou organizando justamente com mulheres vítimas de violência política, sobre violência política de gênero, um outro para ser lançado no meio do ano, infanto-juvenil. Então, eu estou fazendo as coisas que organizam a minha vida profissional como jornalista, voltou a existir no dia seguinte à eleição terminar, mas tudo isso associado à minha condição de militante. Eu não sei se eu vou disputar algum cargo eletivo de novo ou não, né? Mas eu sei que eu sempre estarei no lugar que é o lugar que me faz, digamos, que faz com que eu acredite que a minha vida tem sentido, que é lutando para que o nosso país seja um país mais justo. A gente não faz só isso exercendo mandatos, né? A gente faz isso sendo jornalista, a gente faz isso quando escreve, a gente faz isso quando tenta mostrar que o mundo pode ser diferente, a gente faz isso quando consome e faz escolhas. Então, eu, desde os meus 16 anos, sou uma pessoa que acredita que a nossa vida deve estar a serviço de construir um mundo mais justo. E é aqui que a minha vida vai continuar, no Instituto, como jornalista ou como escritora. Com essas palavras, a gente encerra essa entrevista com Manuela Dávila. Manuela, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis. Obrigada, Caio. É uma alegria conversar contigo e com todos os internautas. E assim, a gente encerra essa conversa com Manuela Dávila. E você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia e a gente se vê em breve. Até mais!